A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo, peço um minutinho da sua atenção para, juntamente comigo, meditar num versículo bíblico aqui da palavra do Senhor, nesta quinta-feira abençoada, um friozinho abençoado. Estou no quarto dia da campanha, mas hoje resolvi vir para o monte, porque esta campanha é feita na casa, consagração até à tarde. E hoje não consegui ficar em casa, tive que vir para o monte, buscar a presença de Deus e quero aproveitar e gravar esta palavra, gravar uma palavrinha rápida aqui em nome de Jesus. Estarei orando em favor de todos. Então vamos ler uma palavra aqui que diz assim, ó. João, capítulo 8, versículo 12. Um versículo só. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha que palavra tremenda, maravilhosa. Jesus falando: quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Que palavra tremenda. Por que eu li esse versículo aqui? Porque você que está vendo a primeira vez esse vídeo aqui, eu quero te convidar para você ver o vídeo anterior ali, de uma libertação, de uma guerra espiritual que foi travada e Jesus deu vitória. E nessa libertação, as pessoas olham e verem aquela cena com os olhos carnais, com os olhos humanos, terrenos, e não com os olhos espirituais. E pode até ficar assim impressionado, como se fosse uma humilhação para a pessoa. Mas não é uma humilhação para a pessoa aquilo que está acontecendo ali. Porque o que está acontecendo ali não é a pessoa, é demônio. É a Maria Padilha, e aquela ali era chefe. Aquela ali era chefe das legiões. Por isso que estava furiosa. Primeira coisa, tinha duas coisas que eu quero que você observe naquele vídeo. Você que viu e você que não viu, vá ver. O que você tem que observar? Você tem que observar que ali não é a pessoa. Ali é legiões de demônio. Ali tinha legiões de demônio. E estava também a Maria Padilha, que era a chefe das legiões de Pombagira. E o que acontece? Ali você via aquela cena com os olhos humanos, uma coisa terrível, uma coisa... Mas só que se você olhar com os olhos espirituais, você não vai ver o ser humano. Você vai ver ali a fúria dos demônios, a fúria das legiões, a fúria de um demônio que é o chefe das legiões de Pombagira. A fúria contra mim. Por quê? Porque quando ela teve aquele encontro ali, onde eu fui orar ali, ela foi desmascarada. Esse demônio foi desmascarado e o que acontece? Foi um confronto, uma batalha espiritual e a fúria contra a minha pessoa. Por quê? Porque sabia que tinha que sair dali, que não tem poder contra Jesus Cristo. Então ela sabia que já estava derrotada. E segundo, o desespero. Ali tinha duas situações. A fúria, que você vê bem no começo, que tentando me desafiar ali e tal. A fúria. E depois o desespero. O desespero, principalmente quando eu pedia para vomitar aquela obra de macumba. E aquela hora que somente cuspia ali, a obra de macumba, o vômito era espiritual. Era espiritual. Por isso que ela não vomitou nada que estava no estômago, porque ela estava jogando para fora aquela macumba no sentido espiritual. E a fúria e o desespero do demônio, das legiões do inferno. Mas agora eu quero que você preste atenção nesse versículo que eu li aqui, porque tem uma cena ali muito interessante que eu quero que você preste atenção. Quando eu falo aqui sobre ser cheio do Espírito Santo, andar em santidade, no espírito, na alma, no corpo, ser cheio do Espírito Santo, é real.
É real quando eu falo que a nossa luta é espiritual contra Satanás e os demônios, que nós temos que estar em santidade para nós ter a dupla honra, é estar em santidade, que é a primeira honra da salvação. A segunda honra é a autoridade espiritual, o revestimento espiritual, da autoridade espiritual para expulsar essas legiões, principados, potestades, legiões do inferno. E eu quero que você preste atenção, ali quase 9 minutos ali, 8 minutos aos 10 minutos ali, eu falo para o demônio olhar para mim e ele diz que não consegue abrir o olho porque a luz que está em minha vida queimava ele. Ele não podia abrir o olho porque a luz que estava na minha vida queimava ele. E é por isso que eu estou aqui agora, lendo esse versículo juntamente com vocês aqui, ó. Olha aqui, ó. Vê se consegue ver aí. De modo, ó, 8:12, João 8:12. De modo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então presta atenção, o que eu prego aqui, eu vivo. O que eu prego, eu vivo. O evangelho que eu prego é o evangelho verdadeiro. É o evangelho santo, sem hipocrisia, de você viver no Espírito, andar no Espírito, de você estar cheio do Espírito Santo, da graça de Deus na vida, você está revestido. E a prova desta palavra que Jesus falou, quem me segue não anda em treva. Porque tem a luz da vida. Essa luz da vida, você sabe o que é a luz da vida? A luz da vida é o Espírito Santo. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela tem a luz da vida. Porque uma coisa eu digo, somente os que estiver cheio do Espírito Santo é que serão arrebatados. Quem não tiver cheio do Espírito Santo não vai suportar as lutas, batalha do tempo do fim. Por quê? Porque haverá grande tribulação sobre a terra, grande perseguição, o princípio das dores, até mesmo. Ali Jesus falou que vai ser abreviado os dias, porque senão nem os escolhidos suportariam. Você sabe o que significa isso? Nem os escolhidos suportariam? Significa que se Jesus não abreviasse, não diminuísse o tempo para vir arrebatar, até os que estivessem cheios do Espírito Santo correriam o risco de não suportar tamanha aflição, perseguição sobre eles. Agora você imagina, será necessário ter essa promessa, ou melhor dizendo, essa exortação de Jesus, que vai ser abreviado, porque senão nem os escolhidos. Eu quero que você preste atenção. Escolhidos aqui são os que estiverem cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque não existe nenhuma possibilidade da pessoa vencer o seu pecado, a sua carne, vencer o mundo, Satanás e os demônios. Não existe sem estar cheio do Espírito Santo. Uma observação que eu faço aqui é ser cheio do Espírito Santo, é você estar em santidade no Espírito, na alma e no corpo. É você ter a mente de Cristo. Se você for analisar o que eu tenho falado, o que eu tenho pregado aqui, e nessas duas libertações que aconteceu ali, aconteceu provas do que o que eu prego aqui são palavras espirituais. O demônio confessando que os crentes carnal, que os crentes mundanos, que os crentes vaidosos são tudo dele, que ele usa, que ele engana. As crentes Jezabel, as crentes que estão igual prostituta na igreja, na vaidade, entregue à sensualidade, à lascívia. A pombagira, estão servindo a pombagira. Aquela que vive na vaidade está servindo a pombagira do inferno. Não é serva de Deus.
serva da pombagira. Então o que Jesus falou, aquele que me segue não anda em treva. Por quê? Não anda em treva? Por que não anda em treva? Não anda em treva, porque terá a luz da vida. Essa luz da vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então nós temos que andar aqui na terra como uma luz neste mundo de treva. O que é a luz? O que reflete a luz? Refletir a luz é você ter uma vida de santidade. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, é espiritual e vive em santidade, essa luz da santidade reflete. Por que reflete? Porque ela não vive no pecado, na prática do pecado. O mundo aqui é um mundo de treva, o mundo de pecado é um mundo de treva. Quem anda na luz é aquele que tem o Espírito Santo e anda em santidade. A santidade é a luz de Deus aqui na terra. Então, você precisa andar na luz. E para você andar na luz, o que acontece? Você tem que entrar na doutrina do Senhor, na santidade da palavra, na santidade do espírito, da alma e do corpo. Uma coisa muito interessante que eu quero falar aqui é que muitos sinceros, muitos humildes e verdadeiros que estão buscando a salvação, só que porque eles são ensinados com um evangelho falso, mundano, que diz que não vence a carne aqui na terra. Se a carne sempre vai estar viva, combatendo contra o espírito, contra a vida espiritual. E daí por eles acreditar nesse falso evangelho, desses falsos pastores, falsos profetas, enganadores, carnais, que estão pregando o evangelho enganado, distorcendo a palavra de Deus, porque nem eles venceram o pecado deles. Por eles acreditar, mesmo sendo simples, humilde, sincero, verdadeiro, querendo a salvação, querendo servir a Deus com coração sincero e verdadeiro, eles não conseguem vencer a carne deles. Por quê? Porque eles acreditam nesse falso evangelho. E quem acredita num falso evangelho é impossível de alcançar a santidade de Deus. Porque pelo falso evangelho a pessoa não consegue aceitar, não consegue alcançar a santidade de Deus. Por quê? Porque ela se apoia numa doutrina de demônio, aonde faz com que ela ainda não venha sentir o peso do pecado. E daí eles vivem aquela guerra constante. Vive aquela guerra constante. Mas por que vive aquela guerra constante? Mesmo sendo sincero. Porque eles acreditam no falso evangelho. Que a carne sempre vai estar viva. E daí é impossível eles alcançar aquilo que eles não crê. Porque se eles acreditam nessa falsa doutrina de que a carne nunca será morta, nunca será vencida, o pecado nunca será vencido aqui, eles estão acreditando num falso evangelho. E se acredita num falso evangelho, não tem como você alcançar a santidade de Deus. Não tem como você receber a santidade de Deus na tua vida para vencer a carne. Porque você aceitou um falso evangelho. E é por isso que muitos pastores, pregadores estão levando milhares de almas para o inferno, pregando essa doutrina carnal, distorcida da palavra de Deus. E se torna uma doutrina de demônio. Por quê? Porque está ali impedindo a pessoa de vencer a sua carne, de vencer o seu pecado, de viver uma santidade verdadeira, com o coração puro, com a mente pura, santa diante de Deus. Algumas palavras aqui, rápida. Crucificai, pois, o velho homem. Irmão, está falando sempre a mesma coisa, estou falando sempre a mesma coisa, porque tem pessoas que não conseguem aceitar a verdade de Deus. Não consegue. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha, que quebranta o coração endurecido no pecado, mas para isso a pessoa precisa ouvir repetidamente. Timóteo, prega em tempo e fora de tempo. Porque chegará um tempo que não suportarão a sã doutrina, mas darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, por causa de homens fraudulentos, que têm a mente cauterizada.
pelo seu próprio pecado, estão pregando o evangelho de Satanás. Um evangelho que diz que a pessoa não vence a carne, que a pessoa não consegue vencer o pecado. Se não consegue vencer o pecado, então a morte de Jesus foi inútil, porque Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário. E se você não consegue vencer o pecado, pelo sangue de Jesus, você está anulando o poder do sangue de Jesus. Você está anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que foi perfeito, onde ele venceu o pecado, onde ele venceu o diabo, Satanás, os demônios, onde ele venceu o inferno, onde ele venceu a morte. E agora eu te pergunto, você está andando na luz? Você tem a luz da vida? Você está andando na luz? Se Satanás, se os demônios chegassem e manifestassem diante de vocês, eles fechariam o olho? Não olhariam por causa da luz, da santidade de Deus na tua vida, do Espírito de Deus na tua vida? Ou eles apontariam o dedo na tua cara e contariam o teu pecado, a tua carne, os teus desejos carnal, a tua prática carnal, pecaminosa, a tua vaidade, o teu mundanismo, a doutrina que você conhece e não quer obedecer porque você está se apoiando nessas igrejas mundanas, nesses pastores mundanos? Uma coisa que eu tenho visto é quando essas pessoas mundanas que conhecem a doutrina se apoiam nos mundanos lá para não ter o peso do seu pecado. Vão junto para o inferno. Está julgando, irmão? É a palavra de Deus que está julgando. A palavra de Deus diz: sem santificação ninguém verá Deus. A palavra de Deus diz ali em Salmos 24:3: quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu santo tabernáculo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Não entrega a sua alma à vaidade. Se você conhece a doutrina de Deus e não santifica, não consagra, não luta para matar a tua carne, você vai para o inferno. Estou falando aqui a palavra de Deus como os profetas falavam no passado. Se o ímpio não se converter, se o crente carnal, mundano, não se converter do seu mau caminho, morrerá. Sabe o que significa morrerá? Será condenado eternamente. A palavra de Deus é real, é verdadeira. Se ela diz que tem que matar a carne, tem que matar a carne. Se ela diz que tem que matar a carne, tem que matar. Que nem eu já tenho dado umas explicações ali que fala sobre o espírito. A carne milita contra o espírito, só que eles não lêem o contexto. Que o contexto diz que as obras da carne são manifestas, Gálatas 5:19. Qual são prostituição, lascívia, porfias, imulações, íris, peleias, censões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes, acerca das quais vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ali está falando das obras da carne. E quando a carne está militando contra o espírito, é porque a carne está viva. E se a carne está viva, a pessoa não está em santidade. A pessoa não está em santidade. Quer que eu prove para você que a pessoa não está em santidade? Porque ali diz: somente os limpos de coração, os puros de coração serão chamados filhos de Deus. E se a pessoa diz que é filha de Deus e que verá Deus, ela tem que ser pura de coração. E agora eu te pergunto, uma pessoa que diz que é filha de Deus, que verá Deus, tem que ter o coração puro. E se tem o coração puro, por que a carne ainda está militando, combatendo contra a vida espiritual? Ué, cadê? Não tem o coração puro? E eu te pergunto agora, você tem um coração puro? Você tem a mente de Cristo? Os teus olhos são puros? Teus olhos são bons? Vou abrir um parênteses aqui numa outra palavra aqui. Mateus capítulo 6, versículo 19 diz: buscai tesouro, aonde a traça e a ferrugem não corrói, e o ladrão não escava para roubar.
Porque aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Presta atenção no que eu vou falar aqui. É forte, é muito forte. Você percebeu o que diz, ó? Buscai tesouro, aonde a traça e a ferrugem não corrói, e o ladrão não escava para roubar. Esse tesouro aqui está se relacionando à riqueza, dinheiro, coisas materiais, casa, carro, coisas materiais. E se a pessoa tem uma visão somente das coisas materiais, está falando assim, ó. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Agora olha o que segue o versículo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem mau, todo o teu corpo terá treva. Quão grande treva é! Sabe o que significa isso? Essa parte do olho que está falando, se o teu olho for bom, está relacionado a este versículo que diz sobre o tesouro, aonde a traça e a ferrugem não corrói, nem o ladrão escava para roubar. E se Jesus está falando que aquele que busca tesouro, coisas materiais aqui na terra, tem olhos maus e o seu corpo é cheio de treva, quão grande treva tem, porque o seu olho é mau, porque o seu olho está no quê? No tesouro que a traça e a ferrugem corrói. Se Jesus fala aqui, o simples fato de ter a visão nas coisas terrenas já tem os olhos mal e o coração cheio de treva. Agora imagine esses crentes maliciosos e imoral. Essas crentes maliciosas e imoral, irmã? Irmã que malicia, irmã casada que tem desejo com outros. Eu conheço irmã. Carnal a ponto disso, de desejar outros. Conheço crentes que são cobiçosos carnais, que exalam a imundícia da carne. Quando se chega perto, a carne é tão nítida, tão imunda, que parece que está mais sujo do que os ímpios comportados lá fora, que tem respeito. Crentes imundos, crentes carnais, profanos. Não estão no nível do materialismo, de buscar só as coisas materiais. Estão num nível que já é treva para o corpo. Já estão num nível imundo, da imoralidade, da imundícia. Estão adulterando. Estão se prostituindo. Na sua mente, no seu coração carnal. Mundanos, vaidosos. Não conseguem romper o mundo espiritual porque não querem sacrificar sua carne, porque ainda tem prazer nos seus desejos pecaminosos. Ainda se deleitam no desejo carnal, na imundícia da carne. Mas não saem da igreja e não param de buscar, por quê? Porque querem bênção. Porque eles querem estar livre do mal. Eles querem pecar em paz. Eles querem satisfazer os seus desejos carnais e imundos sem ter a destruição do diabo. Sem ter problemas na vida e recebendo bênção. E não se sacrificam. Não renunciam sua carne. Escuta o que eu vou falar. Crentes que conhecem a doutrina. Eu vou ser bem sincero, até um tempo atrás eu tinha dó dessas pessoas. E daí orando Deus diz, pecadores impenitentes, que pecam consciente. Eu não tenho dó.
eu não tenho misericórdia. Ferem a minha santidade com a consciência. Por quê? Porque não temem o meu nome e não me amam. Daí criei até um zelo santo e uma revolta divina. Como assim um zelo santo e uma revolta divina? Pecadores imundos serão lançados no fogo do inferno. Essa é a misericórdia de Deus sobre eles se continuarem pecando livremente, sem abandonar o mundanismo, a vaidade, a carnalidade, a imundície em que vivem. Gálatas diz ali, Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem, tudo o que a mulher plantar, ele colherá. E aquele que planta na carne, colherá corrupção. Corrupção. E quantos estão plantando na carne? Quantos estão plantando na carne consciente? Quando eu vejo esses crentes pecando consciente, eu digo, é nessas horas que eu vejo que a carne, que a natureza carnal imunda de Adão, é pior do que os demônios. Pior do que os demônios. A santidade de Deus faz com que nós venhamos ser luz. Até o apóstolo Paulo falou que nós somos como luz neste mundo. E nós precisamos andar em santidade. Sem santificação ninguém verá Deus. Eu já me deparei com uns irmãos que falaram, irmão, pastor fulano de tal, teólogo tal, da grande igreja tal, que tem uma influência tal, pregou que não existe vencer o pecado enquanto estiver aqui na terra. E vai ter uma luta constante da carne com o espírito. Todo dia você tem que levantar e decidir. Você vai fazer a vontade da carne ou do espírito? Imagine. Evangelho maldito. Esse é o evangelho maldito. Como o apóstolo falou, se alguém pregar um evangelho diferente do que já foi posto, seja anátema. Se um anjo do céu descer e pregar um evangelho diferente do que já foi posto, seja anátema, seja maldito. Você quer saber qual que é o evangelho que Jesus Cristo é? É o alicerce? Quer ver? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva. Pelo contrário, terá a luz da vida. Sabe o que significa isso aqui? Quem me segue não anda no pecado, não pratica o pecado, não tem o desejo do pecado. Pecado é treva. E como que você diz que tem a luz da vida, que é o Espírito Santo de Deus na tua vida e ainda vive na prática do pecado, no desejo do pecado? Quem está mentindo? A palavra ou você? A palavra ou esses pregadores, pastores carnais mundanos que vão para o inferno? Com essa multidão que estão sendo enganados por eles. Santidade no espírito. Olha aí, não tem lugar para carne, tá viva não tem lugar para carne. Quando a carne está viva, o pecado, o desejo, o pensamento, o sentimento, a emoção, a vontade está ali. Então é santidade no espírito. Não tem espaço para o pecado ali. Santidade na alma. Opa, santidade na alma. Se a alma tem que estar santa, então aonde que tem espaço para o desejo carnal estar ali? Para a carnalidade estar viva ali, para a vaidade, para o mundanismo estar vivo ali. Cadê? Cadê o espaço na alma para a pessoa ter pensamentos impuros, imorais, profanos, maliciosos, enganosos, invejosos, maldosos? Cadê?
Santidade no corpo. Cadê a prática? Cadê o prazer naquilo que é contrário à sã doutrina do Senhor? Cadê a vontade de viver a vaidade do mundo e se vestir, andar que nem os do mundo e ter a aparência do mundo? Cadê? Cadê? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, é esse versículo: santidade no espírito, na alma e no corpo, irrepreensível em santidade. É para estar em santidade no espírito, na alma e no corpo, para o grande e glorioso dia do arrebatamento do Senhor. E agora eu te digo, santidade no espírito, é para estar em santidade no espírito, santidade na alma, santidade no corpo. E cadê a carne lutando ali? Se diz que é para estar em plena santidade no espírito, na alma e no corpo, conservado, já está em santidade para o arrebatamento, irrepreensível em santidade para o arrebatamento. Aonde que está ali a parte que fala que a carne está viva lutando contra o espírito? Ali 1 Pedro, ali, o que diz em 1 Pedro? O que diz em 1 Pedro? Vamos ler lá em 1 Pedro para você ver que esse evangelho maldito que estão pregando, que é uma luta constante da carne e do espírito, é uma luta constante. E daí uns imundos não conseguem deixar os trapos de imundícia do mundo, da vaidade mundana, a aparência da vaidade mundana pombagira. Daí o que acontece? Mas ali diz que é luta. Daí eles não querem largar. Escuta bem, tudo que Deus pede para a pessoa, Deus capacita a pessoa para que a pessoa possa obedecer. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Agora, se a pessoa não alcança esse nível de santidade que a palavra de Deus requer, é porque a culpa está na pessoa. Não está no Espírito Santo, não está na palavra, não está em Deus, não está na graça, não está na fé. Está na pessoa que ainda não quer renunciar, não quer abandonar. E não quer sacrificar, pagar o preço, buscar, renunciar e combater o seu pecado. Então vou ler aqui, aonde que diz da carne? Ele, carne. Que carne o quê? Diz aqui, ó. Evangelho maldito. Qual que é o evangelho maldito? Carne vai estar combatendo sempre. Quando você se acordar, você vai ter que decidir. Ou faz a vontade do espírito ou da carne. Faz a vontade do espírito ou da carne. Não existe isso. Crucificai, pois, o velho homem com suas paixões e concupiscência. Só os que crucificar o velho homem com suas paixões e concupiscência será santificado completamente e será salvo. Agora, se a carne ainda está lutando contra o espírito, o velho homem ainda está vivo. Presta atenção aqui, ó. Não sei se vai ver. Mas olha o que diz aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos começar do 13 ao 16. Diz assim, ó. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Tornai-vos santo em todo o vosso procedimento. Ali em Romanos 6, 10 diz: considerai, pois, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros como instrumento de iniquidade ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos. Daí ele diz assim, ó: e o pecado não terá domínio sobre vós,
porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Todos os que estão debaixo da lei, a carne está viva e eles vivem no pecado, por isso que estão debaixo da lei. Porque a lei foi feita para condenar, para pecadores, para transgressores, pecadores ímpios, como está escrito ali no livro de Timóteo. Mas aquele que está sobre a graça de Deus, debaixo da graça de Deus, ele está liberto do pecado e sobre ele não existe lei. Porque ele está livre, o pecado não tem domínio sobre ele. Romanos 6,10, leia lá até o 14. E o Romanos 8,1 que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Daí olha que versículo tremendo, esse é Romanos capítulo 8, versículo 2. Olha que palavra maravilhosa. Meu Deus, que palavra tremenda. Olha aqui, ó. 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Daí ó, o 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. A lei não salva, e todos que estão em pecado estão debaixo da lei e estarão sendo lançados no fogo do inferno. Mas todos que estão debaixo da graça de Deus, foi aquele que diz assim, ó: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é a libertação do pecado, a purificação e a santificação pela habitação do Espírito Santo. Que palavra tremenda. Só Bíblia, só Bíblia. Não precisa contar história em cima da palavra de Deus. Já está clara e objetiva. É tremenda a palavra de Deus, é maravilhosa. Então o crente que não vencer a sua carne, suas paixões com concupiscência, está em perigo. Está em perigo de partir para a eternidade sem salvação. Se Jesus vier, está em perigo de ficar. Então é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Tempo de arrependimento. Busca a bênção de um monte de coisa. É cura, tem uns que buscam até libertação de alguns vícios porque está sofrendo, mas não quer abandonar completamente o pecado e se entregar para Deus. Eles querem bênção, mas eles não querem santidade. A palavra de Deus é tremenda. Deus é santo. Sede santo como eu sou santo. Está escrito aqui, ó. Sede santo como eu sou santo. Sede santo em todo o vosso procedimento. Jesus falou do coração procede as saídas da vida. Por que Satanás está escravizando as almas? Porque estão em pecado. Quando a pessoa está em pecado, o diabo faz peteca. Eu sempre falo, quando a pessoa vive na carne, é opressão para tudo que é lado. É opressão para tudo que é lado, é sofrimento, escravidão. É terrível, a pessoa não tem paz, é perturbação, dá problema de tudo que é lado. Por quê? Porque está dando legalidade para o diabo. Conhece a santidade, mas não quer santificar, quer viver na carne ainda, quer satisfazer a sua carne. Está sofrendo, a família está sofrendo, os filhos estão sofrendo, está sofrendo. Então estão correndo o risco de ir para o inferno. E o que é pior que a maioria que estão nessa situação são conhecedores da santidade do Espírito, da alma e do corpo, a sã doutrina verdadeira de Cristo Jesus. E aqui está escrito: não embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui eu sempre falo assim: não embriagueis com vinho que há contenda. Nem chega a ponto de ser uma coisa de contender com o próximo, contender com a família, contender com o ímpio. Não, é contender consigo mesmo. Como assim contender consigo mesmo? Você conhece a doutrina, mas não quer se santificar. Você conhece a doutrina, não quer se santificar, você está contendendo contra a verdade que você conhece. Você conhece a doutrina, mas não quer santificar, você está contendendo com a verdade dentro de você. E até lá no Antigo Testamento, Deus falou assim que
O homem estava contendendo contra o espírito dele. E daí tem uma tradução que diz que Deus se arrependeu de fazer o homem. Mas não é se arrepender, se entristeceu, porque Deus não se arrepende. E daí diz, chega, não vai acontecer mais isso. E o que acontece agora? Você que conhece a doutrina, a santidade e não se santifica? Quer viver a aparência do mundo ainda? Quer ser aceito pelo mundo ainda? E outros nem é por ser aceito o mundo, é porque está na carne ainda e gosta daquilo que é imundícia diante de Deus, aquela roupa imunda diante de Deus, lascívia, imunda. É porque gosta, hein? Está contendendo com a verdade que conhece. E essa verdade é a verdade do Espírito. Jesus disse, o Espírito Santo virá o Consolador, o Espírito da verdade. Então, quando você contende contra a doutrina que você conhece, contende que eu digo, é você saber da doutrina e relutar contra ela para não obedecer, para não querer deixar a tua vaidade, não deixar o teu mundanismo. Você está contendendo com o Espírito Santo. Está contendendo com o Espírito Santo. E outra coisa, sem santificação ninguém verá Deus. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E agora eu te pergunto, você conhece a santidade? Tem pessoas que estão velhas dentro da igreja, 3, 4, 5 anos e nunca se converteram de verdade, nunca venceram a sua carne. E precisam tomar uma atitude urgente, se arrepender, se humilhar e buscar uma transformação de vida. O mais terrível que é o crente estar dentro da igreja e não ter plena certeza e convicção da sua salvação. Por quê? Porque sabe que ainda está vivendo em pecado. Sabe que o pecado está vivo no seu coração, na sua mente. Sabe que ainda tem um coração malicioso, uma mente imunda. Sabe que se o demônio mais jaguarinha que se manifestar no ímpio perto dele, perto dela, não tem autoridade para expulsar. Não tem autoridade porque o demônio vai apontar o dedo na cara e vai dizer, quem é você para me expulsar? Você está fazendo a minha vontade, na vaidade, no mundanismo? Quantos crentes hoje em dia estão assim? E querem dar uma de coitadinho. Ai, não sei o quê. Para mim não cola mais isso. Para mim não cola mais esse negócio. Dá uma de coitadinho, mas não quer orar. Dá uma de coitadinho, mas não quer jejuar. Dá uma de coitadinho, mas não quer consagrar. Dá uma de coitadinho, mas não quer abandonar o pecado. Dá uma de coitadinho, mas quer ficar na vaidade, no mundanismo. Não cola mais para mim, não. Perder tempo. Dar pérolas aos porcos? Não. Dar pérolas aos porcos? Não. O que é dar pérolas aos porcos? Falar da santidade e querer a salvação da pessoa que não quer abandonar a sua carnalidade, a sua vaidade, o seu mundanismo. O que é dar pérolas aos porcos? Olha o que Deus me deu. Dar pérolas aos porcos é se falar do amor de Deus para a pessoa que tem um relacionamento com o diabo e é feliz nesse relacionamento. Pega essa! Pega essa! Quando você está falando do amor de Deus, da salvação, da santidade que santificar, e a pessoa tem prazer no seu pecado, está falando do amor de Deus para quem tem um relacionamento com o diabo e é feliz nesse relacionamento. Porque quando a pessoa não quer abandonar o seu pecado, a sua vaidade, o seu mundanismo, é porque está tendo um relacionamento com o diabo. Toda pessoa que não abandona a vaidade, o mundanismo, a sua carnalidade, a sua imundícia, a sua impureza, que não abandona a fornicação, a prostituição, que não abandona o adultério, a traição, o engano, a mentira, que não abandona esse tipo de engano, não está enganando a Deus, está enganando a si mesmo. E está tendo um relacionamento com quem? Com Satanás. Está tendo um relacionamento com os demônios. E agora eu te pergunto, santidade é ter um relacionamento com Deus porque Deus é santo. Pecado, carnalidade, vaidade é ter um relacionamento com Satanás, com os demônios, porque Deus não compactua com o pecado. E tem muitos crentes na igreja que estão tendo um relacionamento com o demônio, que dorme com demônios.
e andam com demônios. Você anda na luz, o que Jesus falou? Quem me segue não anda em treva. Anda na luz, porque tem a verdadeira luz da vida. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um que ouviu esta palavra. Veja o vídeo aí da libertação. Pega e compartilhe. E Deus vai dar vitória. Eu vou estar orando em favor de todos aqui. A luz aqui está fraca aqui agora. E já está enfraquecendo a luz aqui. Que é só 30 minutos que ela fica de boa aqui. E eu vou terminar por aqui a palavra, porque já deu para você despertar um pouco. Ou, deu uma do ou você curva a verdade, ou você vai viver uma vida de escravidão e de engano e de ilusão na mentira, no pecado. Você que escolhe. Buscar a santidade para ter um relacionamento com Deus, ou viver na carnalidade, na vaidade, no mundanismo, ter um relacionamento com Satanás, com os demônios. Você que escolhe. Faça a sua escolha. Eu vou estar orando aqui agora em nome de Jesus Cristo, apresentando a todos em nome de Jesus, para Deus libertar, curar, transformar, santificar e dar vitória em nome de Jesus. Deus abençoe poderosamente a tua vida, em nome de Jesus. Está um friozinho abençoado aqui, mas já o friozinho já estava bem frio já hoje, na hora que eu cheguei. Mas agora já aqueceu o ambiente, graças ao Senhor Jesus. E eu vou estar entrando em oração aqui em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Se você ouviu até aqui, compartilhe esses vídeos, veja todos os vídeos, presta atenção. Você coloca da presença de Deus, que Deus vai te encher do Espírito Santo, da graça e do poder. E quando tiver uma pessoa endemoniada perto de você ali e se manifestar, o demônio não vai poder olhar para você, como aconteceu nessa libertação ali. Porque você vai estar cheio do Espírito Santo em santidade, na luz divina do Senhor Jesus. Então que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe teu lar, tua família, todos. Em nome de Jesus. Estarei orando em favor de todos. Nesse quarto dia da campanha aqui para a glória do Senhor Jesus. A campanha é na casa. Mas hoje eu não resisti, tive que vir orar aqui no monte. Então que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Ore, jejue, consagre, santifique, renuncie à carne, à vaidade e ao mundanismo, essas roupas imundas, impuras da pombagira, essa vaidade da pombagira, para que Deus possa fazer uma grande obra na tua vida e você ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em pessoas que usam objeto, coisas da pombagira, vaidade da pombagira, e quem vive no adultério, na fornicação, na prostituição, quem vive nas imundícias, nas imoralidades sexuais, todos que vivem na podridão de pecados sexuais têm legiões de demônio na vida. Legiões de demônio estão na vida. Legiões de pombagira está naquele que vê pornografia, que se masturba, daquele que malicia, que tem imoralidade na mente, que malicia as pessoas, tem imoralidade na mente. É pombagira que está atuando na tua vida. É a pombagira que está levando você na imoralidade sexual. E se você não se converter, não abandonar o adultério, não abandonar a fornicação, não abandonar a pornografia, a masturbação, você vai para o inferno. Seja homem, mulher, jovem, adolescente. Se não abandonar, vai para o inferno. Porque a pombagira, as legiões de pombagira vai te levar para o inferno. Então se converta, se arrependa da tua carnalidade, da tua vaidade, tua imundícia, para Deus dar vitória em nome de Jesus. Se converta, crie vergonha nessa tua cara. Já desviou umas 300 vezes e não cria vergonha nessa cara, e o demônio está te levando para o inferno e você está brincando com a tua salvação. Se esperte para a vida. Você conhece a doutrina, se esperte para a vida, senão você vai acabar indo para o inferno. Eu estou orando aqui para Deus ter misericórdia da tua vida. Você que está desviado, que já tem 7 demônios pior na tua vida, estou orando para Deus ter misericórdia, mas se você não tomar atitude, depende de você. Depende de você. Tome atitude, se arrependa, se humilhe, que Deus vai dar vitória. Estarei orando em favor de todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Eu poderia continuar aqui, porque tem muito o que falar aqui, mas só que a luz está enfraquecendo aqui e eu posso perder esse vídeo. Então que Deus abençoe poderosamente. Estarei orando em favor de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Receba esta palavra e seja liberto, transformado, santificado, fortalecido na fé. Deus abençoe, em nome de Jesus.